E aí galerinha, tudo bem com vocês? Infelizmente não podemos nos reunir por mais um sábado, mas pelo menos nós temos essa plataforma e podemos interagir um pouco. E aí, você está assistindo na estreia ao vivo do YouTube? Comente aqui embaixo qual é o nome da sua unidade, do seu capitão e do seu conselheiro. E aí, estão prontos para o clube de hoje? Sentido? Para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Abaixar a posição. A lei dos bravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir onde Deus mandar. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Lema: o amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Louvor de vida e liberdade a todos que nele creem. Baixar a posição. Olá, desbravadores, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel e hoje eu vim fazer a meditação com vocês. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, mais vendido e mais lido de todo o mundo. E a pergunta vai para você. Você tem lido a Bíblia? Você conhece sobre a Bíblia? Eu vou dar mais algumas informações. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 autores, inspirados por Deus, num período de aproximadamente 1.600 anos. Na Bíblia você encontra 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, que é uma linguagem, uma língua totalmente diferente e muito mais difícil. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem 1.189 capítulos, 31.101 versículos e 137 palavras. E hoje eu gostaria de ler com vocês o versículo que fica no meio da Bíblia. É exatamente o versículo do meio da Bíblia, que está em Salmo
Salmos 118, versículo 8, diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. A Bíblia deixa bem clara que é muito melhor você confiar no Senhor, se proteger no Senhor, do que confiar em outras pessoas. E o interessante porque, apesar desse texto não ser o texto mais importante da Bíblia, ele fica no meio da Bíblia e é um texto importante. Nós precisamos confiar em Deus. Nos momentos difíceis, no momento de mais angústia, nós precisamos entrar na presença de Deus e nos refugiar em Deus. Na Bíblia, nós vemos várias histórias de proteção. Daniel, quando foi para a cova dos leões, Deus o protegeu. Os amigos de Daniel foram parar numa fornalha ardente e não se queimou. Moisés, quando precisou de Deus, Deus abriu o mar vermelho para salvá-lo. Amigo, você pode confiar em Deus. No momento de crise, no momento de angústia, você pode se refugiar e se proteger na barreira do Senhor. Desbravador, não tenha medo. Mais forte é o Deus que está do nosso lado do que os nossos inimigos. Siga confiante em Deus e saiba que Ele sempre estará do seu lado. Essa é a minha mensagem para você. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, agradecidos somos pela oportunidade de conhecê-lo e saber que o Senhor está do nosso lado nos protegendo. Por favor, nosso Pai, nos ajude a enfrentar essa pandemia e sair de pé, Senhor. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida inteiramente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer a especialidade de samambaias. Elas são plantas bem comuns de se ter em casa, principalmente por decoração. Você já deve ter visto. Então vamos lá para o primeiro requisito. 1. Qual a diferença entre samambaias, árvores e flores? Samambaias são plantas que não possuem flor, fruto ou semente, por isso que a reprodução dela é por esporos, como eu vou dizer daqui a pouco. As árvores são chamadas as plantas de grande porte, como uma palmeira, uma mangueira, e a samambaia não é tão grande assim. E flores são os órgãos reprodutivos de uma planta, ela que vai se desenvolver e formar um fruto, e a samambaia também não possui fruto. Então vamos para o segundo requisito. 2. Onde fica o caule das samambaias? Que parte da mesma cresce acima da terra? Em que ambiente é mais viável uma samambaia crescer? Bom, a estrutura das samambaias é bem diferente de outras plantas porque o caule dela é subterrâneo e é chamado rizoma. Acima da terra cresce a folhagem dela, que é chamado de frondes. O clima que as samambaias mais gostam é o clima mais úmido e com sombra. Ela não gosta muito de pegar sol. Por isso é muito comum de se encontrar em florestas e bosques. Terceiro requisito. Explicar como acontece a reprodução de uma samambaia. Localizar e descrever 3 tipos de soros a partir de 3 tipos de samambaias. Vamos ver primeiro o ciclo reprodutivo, começando com a planta mais à esquerda, aquela mais desenvolvida. Quando uma samambaia está em seu momento fértil, ela vai formar embaixo das folhas os soros, que são como se fossem bolsinhas que carregam os esporos. Na hora certa, os soros vão se abrir e os esporos vão cair ou ser carregados pelo vento ou pela água. Quando os esporos encontrarem a água, ele vai se desenvolver e formar o prótalo, que tem essa forma de coração mesmo. O prótalo também vai se desenvolver e vai formar na parte de cima a oosfera, que é o gameta feminino, e na parte de baixo o anterozoide, que é o gameta masculino. O anterozoide ele tem flagelos, então ele tem que ir nadando até encontrar a oosfera e fertilizar o ovinho que está lá dentro. Quando isso acontecer, vai formar um zigoto e esse zigoto também vai se desenvolver. Ele vai formar uma nova planta que também vai crescer e formar uma nova samambaia. É mais ou menos isso o ciclo dela. Para a segunda parte do terceiro requisito, eu escolhi essas 3, Asplênio, Polypodium e Nephirolepis. A Asplênio ela tem umas folhas diferentes, porque elas são bem mais largas que as outras mais comuns. E na parte de baixo, os soros são em linhas, como se fosse até feito por caneta. Nisso eu vejo muita mão de Deus para tanta organização e precisão. No Polypodium, as folhas são mais ramificadas,
E os soros, na parte de baixo, são bolinhas bem definidas, só que com distância irregular. Alguns são mais perto, outros mais longe. A Nephrolepis, ela tem as folhas bem menores que as outras mais comuns também. E na parte de baixo, os soros também são bolinhas bem definidas, só que eles têm uma distância também certinha. Eles não ficam muito distantes nem muito perto. Eles têm uma distância certa entre cada um deles. Quarto requisito. Como os esporos viajam da planta-mãe para um novo local? Quanto tempo leva para um esporo se desenvolver em uma planta adulta? Quando os esporos eles caem da planta-mãe, ele pode brotar onde ele caiu, se lá tiver água, ou ele pode ser carregado pelo vento ou pela água, até achar um local bom para ele crescer. E o tempo depende muito do ambiente. Se for um ambiente mais favorável, com água e úmido, ele vai crescer mais rápido. Mas se não for, vai demorar entre 1 e 2 anos, em média. Mas depende muito do ambiente. Na segunda parte do quarto requisito, diz para demonstrar através de fotografias ou ao natural como as samambaias jovens são diferentes das samambaias adultas. As samambaias jovens, ela tem a ponta das folhas mais curvadas, assim. E as adultas não, elas são bem mais retas. Esse é um jeito mais fácil de diferenciar, porque isso é bem notável para ver. No quinto requisito diz, citar 3 tipos de samambaias que podemos utilizar como remédio medicinal. Mas lembre, gente, tenha certeza que é essa samambaia e fale com seu médico, porque senão ela pode te fazer mal, pode te dar alergia e talvez até nem te ajude no que você está procurando. Então tenha muita certeza antes de usar isso, tá bom? A primeira é a Philebodium, essa da direita mais para cima. Ela é muito utilizada para curar no sistema respiratório, em dermatites, inflamações da pele, doenças assim. E o caule dela que é mais utilizado. A segunda é a Adiantum, também a Venca. Ela também ajuda no sistema respiratório e sintomas da gripe, como coriza, dor de garganta, coisas assim. E a terceira é Nephrolepis, aquela que eu disse lá mais cedo. Ela também ajuda no sistema nervoso central e na regulação intestinal, para ajudar na diarreia, constipação, coisas assim. O sexto requisito é sobre pesquisa, que vocês têm que procurar nomes de samambaias, lugares onde são comuns, vai estar explicadinho junto com a prova. Então vamos para o sétimo requisito. Além das samambaias comuns, existem plantas semelhantes às samambaias que são conhecidas como licopódio e cavalinha, ser capaz de reconhecer 2 licopodiáceas e uma cavalinha, explicar as suas semelhanças com as samambaias. Essas duas da esquerda, elas são as licopodiáceas e a da direita a cavalinha. A Lycopodium clavatum, ela cresce se esparramando pelo chão ou na casca das árvores, e as folhas dela são bem parecidas com um veludo, bem pequenas. A Lycopodium cernua, ela também tem as folhas bem parecidas com veludo, mas ela cresce para cima e faz como se fossem galhos com ramificações. A cavalinha, ela parece até um bambu, um tipo de bambu pequenininho, e ela também tem suas ramificações viradas para cima, como está na imagem. A semelhança entre elas e as samambaias é que elas não possuem flor, fruto ou semente. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí, gostaram da reunião de hoje? Espero que sim. Infelizmente ela acaba por aqui, mas não fiquem tristes porque semana que vem tem mais. Para receberem a especialidade de samambaias, é só preencherem o questionário que será enviado no grupo dos pais e mandar para o seu coordenador. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de parabenizar a todas as mães da nossa comunidade, pois todos nós sabemos o quão importante elas são para nós e o quão bom estarmos juntos com elas. Parabéns, mamães! Por hoje é isso. Até semana que vem. Maranata!